Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela sua companhia e audiência aqui na programação da TV Câmara Campinas. Estamos iniciando agora mais uma transmissão ao vivo aqui do plenarinho da Câmara Municipal e hoje nós vamos acompanhar a 10ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre Arborização Urbana, que será presidida pelo vereador Paulo Gaspar. A reunião tem como objetivo a apresentação do relatório final da comissão pelo relator vereador Paulo Búfalo. Com a palavra, o vereador Paulo Gaspar. Boa tarde a todos os presentes, todos que nos assistem. Boa tarde, nosso relator Paulo Búfalo. Eventualmente pode ser a nossa última reunião ou não sabemos, né? Vai depender do desenrolar aqui da abordagem dessa reunião e talvez das contribuições que talvez ainda vamos receber, né? E infelizmente a comissão era para ter sido renovada no prazo dos seus 6 meses regimentais. Nós não conseguimos apoio dos 11 assinaturas necessárias para se prorrogar essa comissão. Então nós fomos obrigados a encerrá-la, mas isso não vai impedir que a gente continue com as nossas pautas em prol da arborização urbana, porque nós temos aqui 3 frentes parlamentares na casa. Tem a de mudanças climáticas do Paulo Búfalo, tem de meio ambiente do Cecílio e tem mais qual uma outra? Obrigado. Tem mais uma frente, a comissão permanente, né, de meio ambiente. Enfim, então vamos encerrando aqui. Já vou passar a palavra para o nosso relator vereador Paulo Búfalo, para a gente fazer a conclusão aí dos trabalhos e depois escutar vocês. Obrigado, Paulo. Então, obrigado, vereador Paulo Gaspar, presidente dessa comissão. Nós temos que falar das pessoas aqui que... registrar aqui a presença da Tereza Penteado, do Resgate Cambuí, da Letícia Santos, do Condema, que é da Comissão de Arborização, e que foi quem registrou aí a presença aqui. Então, como o vereador Paulo Gaspar já adiantou, nós temos que, nessa reunião de hoje, fazer aí, então, essa apresentação do relatório da comissão. Então, eu queria fazer, assim, antes de começar a apresentação, fazer alguns pressupostos, né? Enquanto eu vou tomando aqui esse café. Bom, primeiro, dizer o seguinte, né? Nós não tivemos a prorrogação do prazo da comissão, que nos obriga a fechar o relatório. Esse relatório, nós íamos apresentá-lo há uma semana atrás, né? Só que decidimos aí suspender porque havia um grupo de pessoas que queriam contribuir, que iriam para aquele seminário internacional em Maringá, nós achamos válido, inclusive. Outras pessoas já estavam ali procurando já enviar algumas contribuições, então nós recebemos alguma coisa através de mensagens, enfim, tanto no grupo como fora do grupo, né? Então, é preciso considerar que uma comissão de estudos ela faz um recorte momentâneo de um tema e depois ela segue em construção, né? Então, não se tem aqui a pretensão de chegar a uma tese final sobre a arborização na cidade de Campinas. Não é esse o objetivo. O relatório final de uma comissão de estudos, né? Ele retrata aquilo que a comissão fez e traz também as contribuições, sem esgotar o tema, até porque existem outros pensamentos, né? Afinal de contas, a participação, por exemplo, do governo municipal, do governo que tem imensa responsabilidade no tema, foi mínima. Eles estiveram oficialmente em uma reunião. Então, podem surgir outras teses, relatórios, elaborações. Então, o relatório, ele pretende, então, mostrar, sim, aquilo que foi o trabalho da comissão e as contribuições que surgiram. Portanto, nós aqui apresentamos hoje algo que não é terminativo. E depois nós vamos colher aqui sugestões e vamos encerrar isso e vamos oferecer à Câmara Municipal. Mandar para os órgãos que nós entendemos, né, Paulo Gaspar, aqui, vereador Paulo Gaspar, que são os devem conhecer aqui aquilo que nós elaboramos. Inclusive, nós próprios, né, não demos conta de ouvir todos aqueles que tinham sido sugeridos, inclusive. Por exemplo, o Ministério Público, no meio desse processo,
ele provocou a Câmara, né, e provocou a Prefeitura e outros órgãos a se manifestar sobre aquele programa Reconecta, que das iniciativas que a cidade vinha tomando, enfim, e todos os parlamentares da casa que receberam aquela provocação. Nós íamos convidar o promotor para vir falar disso, porque nós entendemos que algumas das iniciativas dialogam com o nosso relatório. Só que não demos conta de fazer isso. Mas nós vamos mandar para ele aquilo que nós fizemos aqui de contribuições e depois vamos, eventualmente, se ele quiser, o próprio Ministério Público promover algo para que a gente dialogue, ou nós mesmos, em uma outra comissão, nós vamos fazer. Então vamos lá, sem mais delongas, fizemos uma apresentação breve. Então essa foi a composição da comissão, que nesse caso, né, teve como fundamento aí aquelas tragédias que nós tivemos na cidade e a resposta dada pelo Executivo. Isso provocou o próprio vereador Paulo Gaspar a tomar a iniciativa de apresentar esse pedido de comissão. Depois do sorteio ficou com aquela composição ali. Então o vereador Paulo Gaspar como presidente, autor da iniciativa, eu, o vereador Zé Carlos, o vereador Cecílio e o vereador Paulo Haddad, sendo que eu assumi a relatoria. Então, o objetivo, né, frente aos trágicos, aos casos trágicos aí de quedas de árvores, tal, que causaram, né, aquela comoção na cidade, as fatalidades, o vereador apresentou, como eu já falei, esse requerimento. Depois a gente vai disponibilizar, inclusive, essa apresentação, a gente coloca no grupo, cobrando aí, né, várias iniciativas, né, fazer um levantamento de como ia, para ser sintético, a política de urbanização, de arborização da cidade. Bom, as atividades desenvolvidas aí, planejadas desde o início, né? Foram 10 reuniões, contando essa, na Câmara, que foi diversificado, né? Especialistas, ambientalistas, as organizações que atuam na área, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, a população, enfim, né? Quem nós pudemos mobilizar. Sempre dando voz, fazendo a escuta. Então o relatório vai um pouco trazer essa sinteticamente, né? Sendo que a gente dá o canal para que seja visto na íntegra ali, está tudo disponibilizado. As visitas técnicas, Bosque do Jequitibás, o Instituto Agronômico e a Usina Verde de compostagem. Depois os palestrantes aí convidados, a Tereza Penteado, que está aqui presente hoje também, a professora Raquel Gonçalves, o professor Ivan André Alvarez, pesquisador também da Embrapa, a Maria Helena Novaes, né, presidente do Condema, o Paulo Camargo, secretário adjunto da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas, que nos prestigiou na primeira reunião, depois não. E aí, tudo bem, já registrar aqui a presença da vereadora Mariana Conte, a Dionete Santin, o Rodolfo Schmidt. Tem aí os devidos créditos, né? Os documentos vão retratar isso. Nós vamos um pouco na informalidade aqui dessa apresentação. O José Hamilton Aguirre Júnior, o José Ataliba Mantelli Aboim Gomes, o senhor Sérgio Brasolim, Maurício Bisodi, o Alan Franco de Moura, Francisco de Assis Leitão de Moraes, Valéria Monteiro, Sérgio Firmino. Bom, essas pessoas, lembrando, né, que elas estiveram à mesa, mas nós tivemos com registro de dezenas assim, de outras pessoas que estiveram aqui, participaram, registraram, suas contribuições estão nos documentos produzidos e apensados aí. Bom, das reuniões, a primeira, então, discutir um pouco da questão da arborização urbana de Campinas. A segunda foi cancelada, né, que nós precisamos suspender por conta de convidados, enfim, que a terceira, tecnologias disponíveis para apoio a inventários arbóreos e análise de risco e queda de árvores. A quarta, bosques urbanos de preservação. Lembrando que essas reuniões elas estão mais descritas no relatório e na íntegra nos anexos. A apresentação dos laudos técnicos feitos a pedido da Comissão Especial de Estudos sobre a figueira que caiu no Bosque do Jequitibás, foi a quinta reunião. A sexta, apresentação do laudo técnico da figueira do Bosque do Jequitibás, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, o IPT.
Isso, evidente, gerou um debate todo que está ali refletido. A apresentação de serviços desenvolvidos pela MB Engenharia e Meio Ambiente. A 8ª apresentação do contralaudo do Bosque de Jequitibá, sobre aquela questão contralaudo que inicialmente houve um compromisso de se dialogar com ele, mas depois, sem muitas explicações, foi ignorado e seguiu-se aquilo que a prefeitura já tinha definido. Mas isso tudo está retratado aqui. A 9ª reunião foi apresentada a importância da arborização. O próprio IAC apresentou também ali, né, uma análise aí da sua preservação própria e da educação ambiental nas escolas. Opa! Isso. Bom, a 10ª reunião é essa que nós estamos realizando e nós vamos já aos apontamentos que surgiram. Só lembrando aqui, passando pelos apontamentos, que talvez eles reflitam o que há de maior, vamos dizer assim, acúmulo dessa comissão que nós precisamos retratar. Então, aquilo que diz respeito a correções de texto, nós vamos fazer depois as devidas correções, adequações, enfim, né? Mas é aqui que nós precisamos olhar para que não escape nada. Eu confesso o seguinte, depois que nós já havíamos elaborado, inclusive, essa apresentação, nós já identificamos algumas coisas que tinham surgido e que não estavam aqui. Então, nós resgatamos, talvez tenha coisas fora daí que vão estar aqui. Mas aí eu vou passar ponto a ponto. Então, promover o respeito à escuta ao Conselho de Meio Ambiente, CONDEMA, garantindo a obrigatoriedade da consulta ao Conselho em matérias relacionadas ao meio ambiente, considerando que é um parceiro do Poder Executivo na gestão ambiental da cidade. Então, aquela ideia que nós sempre falamos, o empoderamento do Conselho, os nossos mandatos passam, o mandato do Executivo passa e o Conselho vai estar aí sendo renovado e atuando, enfim. Então, essa escuta precisa ser realizada, inclusive em questões onde o CONDEPAC, outro conselho que delibera sobre questões ambientais, ele se posiciona, mas que o CONDEMA ele precisa ser ouvido. Aqui, então, são apontamentos que vão... É evidente que depois... isso vai demandar uma legislação, então, proposta pela Casa, uma deliberação escrita pelo CONDEMA, uma portaria, tudo isso, cada ente depois vai ter que tomar iniciativas. Promover o engajamento de toda a população no cuidado e respeito das árvores. Isso daí nós colocamos, né, não só porque para essa questão da maior participação, mas assim, inclusive na ideia de que ao produzir uma informação sobre as árvores, a situação de risco, que a gente tenha algo também que oriente a população, o que ela faz? É que nem aquela questão dos planos de contingência, a pessoa recebe uma informação que vai ter um alagamento, mas o que ela faz? Corre, fica parada? Então isso nós precisamos, inclusive, aprimorar. Então, depois, planejar a construção de um trabalho de conscientização da população acerca da importância das árvores, um processo educativo que precisa ser iniciado desde as crianças até toda a juventude e adultos, revertendo, inclusive, aquela comoção, né, que as pessoas ficaram com medo e passar essa comoção acabou sendo mobilizadora aí de outras iniciativas aqui não muito positivas, né? Então, implementar um sistema próprio informatizado, no qual conste a base de dados atualizada da arborização do município, o censo e dados do histórico individualizado de manejo de cada indivíduo. Como já tem experiências apresentadas, enfim. Implantar um sistema geocolaborativo para que a população possa colaborar diretamente com dados sobre as árvores. Primeira reunião nossa surgiu, trazida inclusive como proposta do Ivan, que a gente pensássemos esse sistema como inclusive mobilizador da população, enfim. Garantir a dotação orçamentária específica para cuidado da arborização urbana, estruturar um departamento específico para a política de arborização da cidade que esteja vinculado à política ambiental da cidade. No meio de tudo isso, nós tivemos uma situação, por exemplo, uma moradora que tem uma espécie exótica aqui no
no Jardim Leonor, né? E já havia feito uma solicitação há uns 10 anos de uma vistoria. A árvore, de fato, tem um cupim assim imenso nela, enfim, tem um problema já há tempo. E aí não veio fazer essa vistoria, mas recentemente passou lá a equipe da Secretaria do Verde e autuou a moradora dizendo que eles haviam matado a árvore, enfim. É uma coisa totalmente esdrúxula, um caso que ocorreu no meio desse processo todo, recente. E aí nós estamos cobrando da Prefeitura informações até para saber o que fazer numa situação dessa. Então, publicizar indicadores de cuidado com as árvores, garantindo o acesso público dos dados simplificados e detalhados para que a população tenha conhecimento da situação atualizada de tal política pública com periodicidade. Então, atualizando periodicamente. Providenciar a coleta e resgate de árvores raras ou ameaçadas de extinção que estejam plantadas em parques e bosques da cidade. Garantir o cumprimento do preconizado na legislação acerca do cuidado com a arborização em todas as obras públicas que tiverem impacto na arborização. Zelar pelo cuidado e análise do estado fitossanitário específico para a preservação das árvores históricas ou notáveis. Promover o respeito à Lei 11.571 de 2003 pela administração pública e barrar o seu desmonte. Lembrando que há um projeto de lei tramitando na casa sobre a arborização. Nós tivemos, inclusive, uma conversa do Condema com o autor, que é o vereador Cirilo, e que é natural que essa comissão apontasse, a partir da discussão, uma atualização da legislação. Mas aí nós tivemos essa iniciativa do vereador, né, que tem a sua prerrogativa, e que vai ser apreciado a partir da análise e do resultado dessa comissão também. Instituir benefícios fiscais para os cidadãos que cuidam de árvores em frente à sua residência ou que têm parte de seu terreno coberto com árvores. Contratar especialistas para manejo dos parques e bosques que têm natureza distinta de praças e jardins, bem como requerer um conhecimento técnico científico específico para o manejo. Aí no relatório depois nós fizemos um ajuste falando inclusive da questão de que esses especialistas sejam contratados também por concurso, que tenham equipes, enfim, para poder fazer que tenha essa vinculação com o poder público. Capacitar e ampliar as equipes responsáveis pelo cuidado de bosques e parques, em especial responsáveis pelo acompanhamento da arborização. Então, capacitação continuada. Nós recebemos, inclusive, algumas contribuições, né, no que diz respeito às equipes, né, de poda, da preparação dessas equipes, de haver técnicos capacitados que possam acompanhar essas equipes, seja não só daquelas que atuam para a prefeitura, mas sobretudo para a CPFL e outras empresas que fazem poda na cidade. Promover o plantio das árvores em local adequado, especialmente os realizados em vias públicas, a fim de garantir que seja realizado respeitando a necessidade de espaço para cada árvore, que a espécie seja adequada para o local, privilegiando a diversidade de espécies. Garantir o planejamento dos plantios em bosques e parques, visando manter as características de vegetação originais dele, levando em consideração a quantidade de árvores da mesma espécie, que é adequada para aquele espaço. Assegurar respeito e cumprimento ao plano diretor de arborização para Campinas, onde se tenha diretriz, metas e indicadores garantindo que sua elaboração tenha a participação da população, conselhos e demais interessados. Que os laudos e indicações de ações a serem tomadas sejam elaborados e emitidos exclusivamente por responsáveis técnicos da própria prefeitura. Garantir que as empresas que realizam podas na cidade sejam empresas terceirizadas via contrato firmado pela prefeitura, no caso a MB Engenharia, seja CPFL ou outras, devem todas serem fiscalizadas para seguirem normas técnicas relacionadas a tal atividade, com grande impacto ambiental e de segurança para a cidade. Intensificar a fiscalização de responsabilidade da prefeitura com garantia
de medidas necessárias para a punição em casos de descumprimento das normas de manejo de árvores realizado por empresas privadas. Publicizar que por muitas vezes o desequilíbrio e queda das árvores e galhos é provocado pela poda equivocada e muitas vezes irresponsável. Realizar de forma célere o atendimento de pedidos de podas de árvore realizados pelos munícipes. Tal. Então, os pedidos precisam ser atendidos com algum grau de urgência aí, né? Bom, conclusões. Só antes das conclusões aqui, só dizer que eu lembrei pelo menos de uma questão que nós incluímos aí e que havia surgido. Foi numa reunião que eu não pude estar, inclusive, mas o pessoal anotou, onde a MB apresentou um pouco um relatório daquilo que ela tinha feito no período, né? Então, olhando para aquilo, nós avaliamos que é preciso que a cidade disponha de um relatório de monitoramento desses contratos, né? Que seja publicado com uma certa periodicidade, do tipo quantas árvores eles retiraram, quantas plantaram, quantas dessas plantadas morreram, tal. Isso especificamente para o contrato, para a gente poder ter informações para gerir isso. Então nós incluímos aí, só que não está na apresentação, já estava pronta, né? Bom, das conclusões aí, sem prejuízo sempre de outras, viu, pessoal? Então a comissão apresentou o seguinte, ó, primeira, Prefeitura Municipal de Campinas parece que não está aberta a diálogo com o próprio Condema, sociedade civil e suas organizações, faculdades, aí, universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento, e com o próprio Poder Legislativo, uma vez que no decorrer da comissão foram chamados por diversas vezes a participar, em especial a Secretaria de Serviços Públicos, que esteve presente somente na primeira conversa, depois encerrou o assunto. É verdade isso, inclusive. Detalhe, né? Foi só como ouvinte. Naquele dia ele não se pronunciou para responder aos questionamentos, inclusive, que surgiram. É primordial que o Poder Executivo Municipal cuide da arborização de forma planejada, constante e atenciosa, aplicando a legislação vigente com um plano diretor de arborização. Para isso, ela precisa, primeiro de tudo, saber como e onde estão as árvores, hoje no município, para que se possa agir de forma estratégica, visando evitar tragédias que possam tirar vidas de pessoas e causar danos ao patrimônio, visando melhorar a arborização da cidade. As decisões de ações a serem tomadas com relação ao manejo das árvores têm que ser emitidas pelo próprio poder público através de sua equipe técnica de funcionários concursados. Para isso é necessário que a cidade contrate mais pessoas capacitadas, via concurso e tal, responsáveis pela arborização da cidade, e que os funcionários que já possuem recebam treinamento e capacitação constante, e que os dados sobre as árvores estejam em poder público, né, em domínio público, aí, em banco de dados próprio. É necessário que seja usada toda a tecnologia disponível, principalmente as de desenvolvimento local, para que as análises de saúde das árvores levem a melhor decisão de ação a ser tomada, considerando o risco e a importância de cada indivíduo. Então, aqui a ideia é aquilo que foi repetidamente falado, né, de nós, que há uma tecnologia, uma ciência em desenvolvimento na cidade, pela universidade pública da cidade, que precisa ser utilizado, né, nessa análise da qualidade, sem contar as próprias experiências já desenvolvidas pelos movimentos, inclusive, né, ambientalistas da cidade, enfim. O manejo feito em bosques e outras áreas de vegetação nativa sob a responsabilidade municipal tem que ser feito de forma específica, levando em consideração que eles têm características e necessidades diversas, de árvores plantadas em vias públicas e praças, uma vez que tem que se pensar a manutenção de um ecossistema próprio e característico, sem a inserção de espécies exóticas e sem afetar o equilíbrio ambiental e local. E por último, acho que
A Prefeitura Municipal de Campinas precisa, através dos setores competentes, fazer um acompanhamento das atividades de poda realizadas por terceirizadas, enfim, né, e concessionárias, cobrando a aplicação da legislação e punindo o caso de descumprimento. Então, essas considerações, de forma sintética, são considerações que estão no relatório que nós estamos concluindo, né? E aqui, sem prejuízo, então, de outras que possam surgir, foram aquelas que nós conseguimos aqui sistematizar no período aí da comissão. Lembrando novamente, né, toda a íntegra desse material, nós estamos fazendo o link e acompanhar cada ponto desses, né, para que depois possa ficar aí não só no histórico, mas sirva também na elaboração da política aí na cidade. Então, acho que é isso. Quero parabenizar o vereador Paulo Búfalo pelo relatório. Acho que o Robenildo participou também aí, né? Toda a equipe, fizeram um trabalho muito bom. E claro que pode ser acrescentado aí a contribuição dos especialistas da área. Mariana Conte chegou aqui durante a fala, quer tomar assento aqui na mesa para fazer alguma fala. O Ivan chegou também, agradecemos da Embrapa, a Kemi e outros aí. Pois não, Paulo. Nós esquecemos de acrescentar aqui, também nessa linha, mas nós achamos importante, depois que a gente tinha estruturado o relatório, nós abrimos ali, e isso circulou na prévia, nós abrimos um capítulo que não está aqui na apresentação, que foi o seguinte: durante o tempo de trabalho da comissão, outras atitudes foram sendo tomadas, as coisas não pararam, né? Então, nós salientamos quatro fatos ali, que denota assim, a necessidade da gente tornar público e comunicar o Ministério Público, mandar para que o Ministério Público conheça. Que foram o seguinte: a questão da Francisco Glicério, que a foto é incontestável, né, do antes e depois. Do próprio Bosque, quando eles afirmam que vão seguir o relatório, vão seguir o parecer técnico, mas depois, sem muitas explicações, diz que não era possível e voltam atrás e tocam o barco. Do Bosque São José, porque a gente olhava para algumas áreas, mas havia uma atuação em outros locais, e no Bosque ali foram tiradas dezenas de árvores também, sem nenhuma contestação, né? E também da questão da figueira lá de Barão Geraldo, que talvez foi a última assim, desse período que acabou ocorrendo. Então a gente cita esse capítulo como um capítulo de ações assim, graves enquanto ocorria o trabalho da comissão, e citamos isso ali, colocamos matérias jornalísticas inclusive. E da própria Lagoa da Taquaral, que ainda nós não sabemos ainda o que vai acontecer ali, né? Se realmente saiu o tal do convênio, se contratou o projeto para fazer o bosque ou não. Enfim, a gente vai abrir a palavra a vocês aí. Quem quiser falar, levanta a mão. Mariana quer ter a preferência da palavra. Tá, você não está com horário curto para sair. Tá. Quem que vai levantar a mão? Ivan, um de cada vez, por favor. Vamos lá, o Ivan aqui, ó, por favor. Ele participou ativamente da comissão. Pois é. Tá aqui, viu? Eu só ando com esse termômetro agora, viu? Tá funcionando? Acho que eu tô... Hã? Então foi um negocinho meio ali de rápido que a gente fez, mas realmente, né, é bem didático para mostrar. Bom, para quem não está sabendo, a gente está falando da questão do sombreamento das árvores no asfalto. E nesses dias aí que a gente viveu, esses dias tórridos, né, a gente chegou a ter uma diferença de 66 graus no asfalto, né, isso é a temperatura de superfície, sem presença de árvore. E do lado, coisa de, sei lá, não dava 20 metros, tinha o asfalto sombreado e 34 graus, né? Quer dizer, 32 graus de diferença é muito forte, né? Isso. Então, acho que é realmente simbólico do que está acontecendo. E esse fenômeno é mundial, né? Mas, assim, das questões das emergências climáticas. Mas, bom, primeiro eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer todo o empenho, né, que vocês, vereadores, tiveram. E a Câmara dos Vereadores abriu de uma maneira muito interessante
para a presença dos movimentos ambientalistas e principalmente dos técnicos, né, como eu, assim, que a gente se sentiu muito ouvido. Isso foi muito bacana. E eu acho que a gente precisa, com essa experiência, tentar ver como que é mesmo, a gente tem que caminhar junto, né? Tanto os poderes que nos representam, como também a nossa presença, porque, afinal de contas, todos nós somos pagos pela sociedade, né? Eu pertenço à Embrapa, é um órgão que é financiado, né, pelos impostos, e a gente tem que reverter e cada dia mais subsidiar com dados científicos para as políticas públicas. Bom, Paulus, né, a gente não tem tanto a acrescentar nesse momento, um detalhe ou outro, porque de fato vocês conseguiram refletir bastante o que foi essa comissão e o que foram esses dias de debate e discussão. O que parece que está por detrás de tudo isso, dessas recomendações, é que a gente precisa, novamente, tanto quanto aqui nós estamos caminhando juntos, a gente precisa desse caminhar mais junto aos órgãos responsáveis dentro da prefeitura. E vou dizer mais ainda, a gente precisa também que dentro da própria prefeitura os órgãos se conversem, né? Então vou dar um exemplo, assim, apesar de tudo que a gente já falou, mas algo que me chamou atenção até nesse dia que eu peguei a temperatura. Tinha lá um terreno, né, que era um terreno que atualmente tem um estacionamento. E inadvertidamente, não sei se por desconhecimento ou de que forma foi feito, mas foi retirado todas as árvores daquele terreno, todas, sem qualquer registro na prefeitura, na Secretaria do Verde, e depois fiquei sabendo que essa pessoa foi multada, teve que fazer uma compensação, tudo mais, né? E ao mesmo tempo, ele cimentou tudo lá, no estacionamento, e colocou toldos para proteção dos carros. E na calçada colocou palmeirinhas assim que não vão trazer sombra, né? Então, assim, percebe-se que não há também essa conversa entre Secretaria do Verde e Secretaria do Serviço Público. Como que talvez dentro do arcabouço legal ou dentro da própria prefeitura, assim, como uma dinâmica de trabalho, poderia ser conversado, né? Então a gente tem também a questão dos terrenos particulares, a gente está aumentando estamos num furor de construções na cidade e que a gente está necessitando, dá para perceber que precisa de estacionamento, precisa de locais construídos mais, mas a gente precisa e não adianta compensar em outro local, precisa compensar, ou melhor, precisa primeiro analisar para não retirar aqueles indivíduos arbóreos que estão ali e poderiam já estar fazendo essa sombra, né? Estou usando esse exemplo, mas tem tantos outros. Então, eu acho que também precisamos chamar esse mercado pujante da cidade aí, que é o mercado dos empreendedores da construção, e chamar essas pessoas e às vezes uma boa conversa, um bom entendimento, né? E uma priorização, porque as pessoas ainda vejam um discurso assim, tudo bem, a gente tirou essa árvore, mas a gente substituiu por 20, 25 mudas, né? Quer dizer, será que a gente vai ter 30 anos mais aí para esperar da sombra? Então, a sombra boa é a sombra de hoje, gente, não é a sombra do futuro, tá? Então, é isso que eu quero dizer. E também queria encerrar minha fala dizendo o seguinte: se a gente não focar na desigualdade verde de Campinas, a gente só vai aumentar a desigualdade social e a qualidade de vida vai piorar. Então, lá em 2013, quando a gente colocou que Campinas é uma cidade verde e injusta, e mais verde e injusta do que socialmente injusta, hoje eu posso dizer que ela está mais socialmente injusta a olhos vistos. Mas eu queria até uma foto que eu tirei, um momento mostrar para vocês. Hoje eu passando, eu parei um pouquinho, até me atrasei, porque eu vi moradores de rua, pessoas em situação de risco, né, risco social, aí, risco humano, estarem todas elas deitadas embaixo de uma árvore. De 3 ou 4 árvores. Então é interessante isso, até esse contraste, até essa questão para ser analisada. A gente piorou muito ao longo do tempo essa questão da moradia e a questão de pessoas morando na rua. E as árvores estão aí até para isso, né? Não é a função delas, né? mas elas estão dando sombra. Então é isso. Obrigado, viu, a todos vocês e parabenizar também as pessoas que estiveram aqui ao longo desse tempo, todas elas de extrema dedicação. Agora está verdinho. Boa tarde para todo mundo. Vamos lá. Eu também queria parabenizar, e eu vou ler porque eu acho melhor quando eu escrevo. Desculpa. Tereza Penteado, do Movimento Resgate Cambuí.
E queria parabenizar todo mundo e deixar anotado a covardia dessa Câmara para temas polêmicos, qualquer um que seja, tá? E principalmente com a arborização. Ninguém tem peito para encarar, fora alguns gatos pingados toda vez, né? A maioria só obedece ordem, o que é uma pena, porque tinha que trabalhar para a cidade, não para alguém. Eu queria falar, que foi falado aqui, eu queria lembrar da usina verde. Nós pedimos vários documentos pela Lei de Acesso à Informação, posso disponibilizar, e achei interessante, porque a gente, quando foi lá, nós tiramos fotos de 3 pacotes diferentes. Eu não vou lembrar o nome agora. Composto, fertilizante, sei lá mais o quê. E eles não tinham o mesmo número de registro. Tinha um que acabava com 01 e o outro com 02. E aí eu comecei a perguntar sobre isso. Um desses foi cancelado o registro no mapa, que era o que poderia ser comercializado. Então nós temos um monstrengo de uma usina que não serve para absolutamente nada, tá certo? Gastando uma grana fabulosa, com a AMB licitada para funcionar apenas ali, onde a AMB pode fazer o laudo da árvore, extrair a árvore e levar a árvore para lá. Então, assim, para mim isso é uma coisa horrorosa, porque você tem um monopólio, uma máfia praticamente ali. Porque o cara vai fazer o que ele quiser. E as nossas árvores indo para o brejo, né? E aí hoje a gente teve a certeza que aquilo não vai ser comercializado, porque foi cassada a licença. Agora a gente vai começar a fazer outras perguntas, posso mandar para vocês essa documentação. E vamos lembrar que essa usina é horrorosa, eu acho ela horrorosa, né? Porque ela precisa de 50 toneladas por dia de material de resto de poda, galho, tronco, enfim. Que parece que é para tirar o cheiro do esgoto. Você tem que misturar a madeira com a porcaria lá do esgoto para tirar o cheiro. Então, a gente está perdendo árvore, perdendo verde, perdendo vida, por conta de um troço que não serve para nada. Você vai lá, a gente foi. Tem quilômetros de coisa empilhada lá. Para quê? E quando usam, como usaram, que até a gente já pegou até uma amostra desse produto, que jogaram na horta lá do Parque Itajaí, parece que 10 caminhões, ninguém mais comeu alface lá, entendeu? Então, assim, é uma coisa absurda. Uma outra coisa, eu queria falar também do que também eu recebi pela LAI essa semana. Eu adoro a LAI, né? Amo a LAI. Câmara, prefeitura, órgãos federais, qualquer um. Eu pergunto coisa o tempo inteiro. Acho uma delícia. Cidadão não pode ter dúvida. E quem não souber mexer, pode me ligar que eu ensino. Adoro a LAI. E se não funcionando, Ministério Público ou, melhor ainda, mandado de segurança, judicial. Seu juiz, ninguém me entregou isso aqui, ó. Pode arranjar para mim. Acabou. Entendeu? Não tem história. Vou entregar, não vou, falo, não falo. Tem que entregar, acabou, não tem discussão. É público. Eu queria falar do contralaudo que a gente recebeu também. Porque teve uma reunião na prefeitura, acho que o Ivan estava lá. E foi mostrada a capinha só do contralaudo da prefeitura. Lembra do DPJ? E aí a gente pediu, chegou essa semana também. Já vou, tá? Quem quiser eu disponibilizo. Eu estou para botar no blog e não deu ainda. Eles fizeram um contralaudo do contralaudo da comissão. E, vamos ficar espantados? Recolheram a RT pela primeira vez na vida que eu vi. E eu não sei analisar se é como é que está aquilo, mas já enviei para o Zé Hamilton e ele vai dar uma olhada. Tá disponível também para quem quiser, eu forneço. E, por último, eu queria deixar aqui o meu desagravo como as árvores são tratadas pelo setor do DPJ, que faz parte da Secretaria de Serviços Públicos, aonde a gente tem um cara que mente na direção, que é o Paulela. A vida inteira eu vou fazer questão de falar isso. Mentiu que era agrônomo a vida toda e o cara é técnico. Tá? Outra mentira, no relatório do Condema sobre o Verde Azul, como é que chama? Projeto Verde Azul? Município Verde Azul, ele mente falando que a cidade cumpre 100 árvores por quilômetro. E essa semana, numa outra live, eu peguei uma mentira, até já passei para o Ivan, aonde o como é que ele chama? O Júnior? Clarisvaldo Domene Júnior. Ele me respondeu que as 800 árvores que existem em Campinas, o dado é baseado num trabalho da Embrapa. Só que a Embrapa, quando ela fez o trabalho, tinha um pouco mais de 120 mil árvores. Então, agora eu continuo perguntando, vamos ver o que vem de resposta. E, por fim, eu quero fazer a minha manifestação aqui, fora Paulela. Obrigada.
Boa tarde, eu sou a Letícia, eu sou coordenadora da Comissão de Arborização. Estou, né, coordenadora. Melhorou? Falar um pouco mais alto por causa da máscara. Eu sou a Letícia, sou a atual coordenadora da Comissão de Arborização do CONDEMA, né, e na leitura do relatório eu tenho algumas questões a acrescentar, né? Uma delas eu anotei que é sobre algumas nuances da forma que foi escrito mesmo, mas eu acho que coisas bem simples de correção, que nem tem um parágrafo que fala que o problema de Campinas não ter o levantamento arbóreo, depois eu vou mandar, eu tenho tudo anotadinho, tá? De Campinas não ter o levantamento arbóreo seria por conta da quantidade de árvores, né? Que a grande quantidade de árvores, ela dificultaria para ter esse levantamento. Então, a gente tem dados do inventário do Cambuí, que fala que só no Cambuí tem um déficit de 5.000 árvores. Então, esse é um dado que não está correto, a gente precisa alterar no relatório. E também tem o levantamento da Embrapa, que fala que o déficit de árvores, né, a quantidade de árvores que foi feita no levantamento que eles fizeram em 2015. Então, a gente precisa mudar esse parágrafo. Outra é quanto ao texto, ao parágrafo que fala quanto à motivação da construção da comissão, né, que se diz respeito aos crimes, né, que no Taquaral e Bosque não foram acidentes, foram crimes. Então, o Paulinho já tinha colocado alguma coisa no grupo, mas eu acho importante a gente acrescentar mais informações a respeito do fato, porque foi, infelizmente, um caso muito marcante para Campinas, e a gente precisa que isso esteja remunerado, né, esteja documentado dentro desse relatório. A comissão elaborou um documento que retratou bem essa questão do Taquaral e do Bosque, então a gente pode passar para vocês o relatório, para vocês darem uma complementada no material de vocês, que eu acho bem importante, que foi um dos motivos que foi criada a comissão, né? Então, é importante citar mais detalhes. Quanto aos apontamentos que foram feitos, a divulgação dos laudos, por exemplo, a comissão sempre sempre conversou sobre isso, que a parte da divulgação da informatização de dados da prefeitura, além de levantamento e estado fitossanitário de árvores, teria que haver também o acompanhamento, o munícipe poder acompanhar, né, um laudo de uma árvore que está na frente da sua casa. Então, essa seria uma coisa bem importante para a gente como munícipe, né, para que essa informatização de dados ela seja acompanhada por todos, né? E também outras questões, além do levantamento, todas as questões que vocês já colocaram no relatório. A questão das terceirizadas, eu acho que a gente, como comissão, a gente já avançou um pouquinho, né? Que a gente já mandou coisa para o MP. Então, eu tenho algumas considerações a fazer também sobre a questão por exemplo, que vocês colocaram que elas precisam ser fiscalizadas e punidas, né? Mas isso já vem acontecendo. A prefeitura ela tem, né, algumas multas aplicadas à CPFL, só que esse valor é irrisório, perto da grande devastação que ela está fazendo em Campinas. Então, eu também tenho mais dados sobre isso. Eu acho que eu posso colaborar nesse aspecto do relatório. E a outra questão também sobre as denúncias não, os pedidos que chegam à Câmara de Vereadores a respeito das podas. Eu levantei o material através da LAI, né, Tereza? Tereza, quando ensina, ela ensinou direitinho, a gente foi lá futricar também na LAI. Eu fiz o pedido do ano passado inteiro, de todos os pedidos que chegaram no DPJ, vindos através de munícipes e vindo através de vereadores. Então, eu tenho esse levantamento, seria muito importante a gente colocar que ele é um demonstrativo claro do tanto da demanda que está chegando e o pouco que tem sido feito através do método de trabalho que o DPJ utiliza, né? Eu acho que é isso por enquanto, mas tem bastante coisa, mas depois eu alinho com vocês mais detalhes, tá? Gente, muito obrigada pelo relatório, viu? Esqueci de agradecer, mas muito obrigada, Robenildo, pela dissertação, muito obrigada mesmo por a gente ter a oportunidade de difundir o tema, discutir. Isso foi muito importante para Campinas. Gratidão. Boa tarde a todas, todos. Quero cumprimentar Paulo Gaspar, vereador Paulo Búfalo também, todo mundo que participou da comissão, né? Eu não participei da comissão, né? E consegui acompanhar mais ou menos, que na verdade estou assistindo, comecei a assistir as gravações, né? Isso é um recurso que nós temos também, né? Que fica tudo disponível na TV. Então, comecei a assistir, mas não deu tempo de eu assistir o grosso dos debates que aconteceram aqui na comissão, né? Mas quero parabenizar
parabenizá-los como presidente, como relator. Acho importante esse tema, né, aparecer aqui de uma forma sistemática, de uma forma com bastante colaboração da sociedade civil. E eu acho que, na verdade, é isso, né? Quer dizer, esse tema digamos assim, das árvores ganhou uma projeção em determinado momento. Na minha opinião, e nós discutimos isso várias vezes na tribuna, enfim, de uma forma distorcida, porque as eventualidades que aconteceram foram utilizadas de uma forma oportunista para fazer uma verdadeira devastação na cidade de Campinas, né, de uma forma bastante irresponsável. E eu entendo que agora, né, até puxando o gancho disso que o Ivan estava falando, né, sobre a questão da temperatura, agora eu acho que nós temos um momento que as pessoas estão sentindo na pele, no lombo, na cabeça, no rosto, no mal-estar, né, os efeitos, né, claro que esses eventos extremos que nós estamos vivendo não parte apenas de Campinas, existe um contexto nacional e mundial, né, de mudanças climáticas, tudo mais, mas que a ausência, a retirada de árvores na cidade de Campinas agrava a situação. Então, nós estamos num momento que, assim, é difícil alguém questionar o quanto existe uma urgência climática em curso, né, no mundo. Tá difícil questionar, né? O quanto que existe uma urgência climática. E, para mim, a questão a cidade de Campinas e a prefeitura vai colaborar ou vai corroborar com essa emergência climática? Vai estar do lado daqueles que estão buscando soluções para as emergências climáticas ou vai ser um fator ainda maior de agravamento dos efeitos danosos dessas mudanças climáticas, né? Então, eu acho que a gente também está no momento que existe a possibilidade de uma comoção do bem, digamos assim. Não uma comoção oportunista, mas uma comoção do bem. E nesse sentido, na verdade, não li o relatório, né, mas, né, vou fazer a leitura, mas eu estava pensando assim, como que desse relatório, desses apontamentos, o Paulo comentou que seria uma minuta, né, enfim, que estaria colocando para debate, mas como a partir desses apontamentos se desdobra ações concretas que a gente possa articular aqui na casa para se tornarem iniciativas, sejam iniciativas legislativas, sejam iniciativas para que a gente, digamos assim, apresente, pressione, constranja, enfim, a Prefeitura Municipal. E aí eu acho que tem alguns indicativos que apareceram no relatório que eu acho que é interessante, essa coisa do orçamento específico para o cuidado de arborização. Isso é uma questão importante se a gente pensa que vai ter a discussão orçamentária agora, né? Vai ter debate orçamentário e a gente precisa de recomposição de quadro técnico. Qualquer uma dessas coisas que a gente vai fazer, eu estou convencida que se não tiver uma recomposição do quadro técnico da prefeitura com o servidor de carreira, não vai realizar esse tipo de... não vai ter mudança na política, né? Porque a gente precisa, assim, as empresas terceirizadas não vão fazer, porque estão sujeitos a contratos, etc. e tal. Os cargos comissionados, a gente sabe que, né, existem uma série de implicações. O que nós precisamos, na minha opinião, na cidade de Campinas, nós precisamos de uma recomposição do quadro técnico que possa, inclusive no momento tal como a gente está vivenciando agora, né? Digamos assim, como que a gente viveu de uma situação de uma comoção, de uma fatalidade, de um acidente, enfim, que tenha um quadro técnico que seja capaz de, se não orientar, mas de conduzir uma política mais ou menos autônoma em relação ao governo. Porque a gente sabe que muitas vezes isso é necessário, né? A gente viveu isso durante a pandemia, né? Imaginem o que não seria passado o período da pandemia com um governo que era completamente despreparado, deslocado, com outros interesses, se a gente não tivesse um quadro técnico de servidores dos vários, da Anvisa, do SUS, etc. e tal, que por serem servidores de carreira, quadro técnicos, de terem experiência, know-how, manejarem, puderam fazer a política apesar, a despeito e contra o governo. Eu acho que a gente precisa, assim como a gente precisa disso na área da educação, a gente precisa disso na área da saúde, nós precisamos desse quadro técnico no DPJ, mas não apenas, também na Secretaria do Verde, né? Então, eu fiquei pensando... que eu acho que talvez essa seja uma batalha que para mim é meio que um ponto de partida, sabe? É um ponto de partida para a gente construir outras políticas. Porque boa parte dessas políticas que estão apresentadas, não vejo mecanismos disso ser executável dentro da prefeitura.
Porque não tem gente qualificada para isso, porque não tem interesse para isso, porque vão enfrentar as barreiras, porque a forma como é organizado, mesmo essa coisa das intersetorialidade, né, não tem. Então, boa parte disso não vai acontecer se não tiver quadro técnico para isso. E eu entendo que a gente vai ter discussão orçamentária, e talvez, quero sugerir aqui, que saia como encaminhamento concreto dessa comissão, a recomposição desse quadro técnico. Qual é o quadro técnico? Quantos são necessários? Quais são os... Isso eu acho que a gente precisaria debater de forma a pegar experiências de outras prefeituras, enfim, funcionamento, etc. e tal. Mas que a gente apresente isso como uma necessidade, inclusive visando questão orçamentária, enfim. Porque, só para as pessoas entenderem, nós, como vereadores, não podemos apresentar um projeto de lei que cria cargos que para serem efetivos, porque isso esbarraria numa vício de iniciativa, porque o vereador não pode apresentar nenhum projeto que implique em custo, em gasto orçamentário para a prefeitura, a não ser no momento do orçamento. Mas no orçamento nós podemos apresentar, e imagino que nesse processo, nessa conversa com o Ministério Público, eu acho que a gente poderia sugerir, inclusive, um TAC do Ministério Público, diante desse monte de coisas que foram equivocadas, que seja parte de um TAC, de um termo de ajuste de conduta, que a Prefeitura fique obrigada à recomposição do quadro técnico e aí vai vir para apreciação dos vereadores e tudo mais. Se é uma iniciativa do prefeito, se essa criação de cargos é uma iniciativa do prefeito, nós, vereadores, podemos analisar, discutir, emendar e tudo mais. Mas nós não podemos tomar essa iniciativa. Mas então nós podemos tomar a iniciativa de dialogar com o Ministério Público, que isso faça a sugestão de um TAC para essa recomposição do quadro técnico. Então, foi um pouco isso que eu pensei e queria apresentar aqui para apreciação. Obrigada. Obrigado, Mariana. Eu queria fazer um rebate aqui com a fala da Mariana, antes da... como é que é o nome da senhora mesmo? Você vai guardar. Géria. Antes da Géria falar, só para não perder o bonde da história, a Mariana tocou em pontos aqui importantíssimos e estruturais e cruciais e basilares, né? E complexo. Então, assim, a pergunta básica que ela fez como é que nós vamos fazer com que tudo que a gente falou aqui vire realidade? Né? Então, o primeiro grande problema é que toda a complexidade de não ter acontecido uma política de arborização efetiva até hoje é devido ao modelo político que nós temos, tanto de Brasil quanto de Campinas. Qual que é o modelo político? É o loteamento de cargos e secretarias que existe na administração pública, que faz com que cada secretaria funcione de forma independente e umas não se conversem com as outras. Então, nós temos ali a Secretaria de Serviços Públicos, que é que cuida da arborização urbana, que não conversa com a Secretaria do Verde, que cuida do plano macro, das APAs e da arborização que não é viária. E aí, nós estamos aqui basicamente falando da questão da arborização urbana, que é o viário, mas que também temos que pensar na arborização como um todo, porque estamos falando de mudanças climáticas e uma coisa não tem como separar da outra. Aí vem a discussão dos técnicos, tá? Seria o ideal que a arborização urbana estivesse dentro da Secretaria do Verde, não a Secretaria Aí começa uma outra discussão, que é política, e que a gente sabe que hoje é impossível de acontecer essa mudança ideal, porque esse modelo político empodera uma secretaria para fazer uma coisa, fazer outra, e não vai ter acordo para uma ceder espaço para outra, porque existe uma briga política, uma briga de poder dentro da administração, não só nessas duas secretarias, como em qualquer outra que exista aqui, né? E a gente sabe que secretarias são criadas e, eu ia falar extintas, não, elas são criadas a mais, né? A cada dia que passa para trazer novos partidos para a base do governo. Basicamente é isso. Então, diante dessa realidade política, nós aqui técnicos, né, a comissão nasceu para apoiar a pauta técnica, né? Como que ela sobrevive dentro desse ambiente? Eu só vejo uma alternativa. Se a gente for esperar do poder público, essa mudança ela não vai acontecer. Né? Então, a gente precisa ter, enquanto sociedade civil, instrumentos para fazer com que um dia isso aconteça. Então, hoje, já temos aqui o Condema, que faz um trabalho maravilhoso, que não é escutado, que não é levado em conta para fazer parte dessa política. Temos as ONGs, como a Resgate Cambuí, que faz um trabalho fantástico, e outras entidades. Temos a Embrapa, por exemplo. Por que não existe um maior diálogo e convênio entre essas empresas públicas, como a Embrapa, o Instituto Agronômico, outras aí, as universidades, né? Que tem esse olhar técnico, por que a prefeitura não absorve todo esse conhecimento? Porque não interessa. Né? Eles querem fazer o trivial, o dia a dia, fazer a conta. Claro que a gente tem que entender o lado deles também, que é um tremendo desafio, uma tremenda responsabilidade. Né? Teve 2 mortes aqui esse ano, então o poder público responde diretamente por isso. Mas responde porque a máquina não está funcionando como devia funcionar. É culpa desse governo ou do outro. Não vamos entrar nesse mérito, né? O problema é estrutural, é histórico, é desde sempre. E como é que a gente vai mudar isso? Bom, eu sou um cara que tenho lutado
para a gente criar um conselho de desenvolvimento econômico na cidade, mas que não vai falar só de economia, porque economia ela sustenta tudo. A Mariana acabou de falar, a gente precisa de um orçamento para lidar com a urbanização. Então, sem orçamento, nós vamos falar para o vento. Então, tudo é economia. Sem economia, não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a urbanização, não funciona nada. E o desenvolvimento econômico ele tem que abarcar todas as secretarias, todas as pastas, né? Incluindo o meio ambiente. E como é que vai partir isso da sociedade civil organizada? Então, hoje você tem o setor imobiliário, você tem o setor disso, daquilo, cada um tratando do seu assunto específico no varejo. E nós não estamos tratando, unindo todos os setores com suas demandas específicas para conversar no atacado, ou seja, a cidade de Campinas precisa ganhar como um todo, e nós não vamos ganhar de forma direta, vamos ganhar de forma indireta. É mais ou menos parecido com a discussão da reforma tributária, não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas tem aqueles que defendem que, por exemplo, não tem que mexer no ISS da cidade, porque o dinheiro está caindo na conta ali bonitinho. Agora, com a mudança da reforma, ela vai vir de outra forma, uma forma mais complexa, mas que vai trazer outros benefícios a nível macro. E de forma indireta, isso vai reverter para o município. Mas o poder público, ele quer saber do problema dele hoje. Ah, não, está caindo aqui na minha continha, eu não preciso de dor de cabeça. O outro agora vai mudar todo o sistema, eu não sei se vai funcionar ou não. É a mesma coisa. Para a gente criar uma estrutura dessa de desenvolvimento econômico, pensando na cidade e unindo todos os setores da sociedade civil, a gente vai ter que precisar abrir mão do ego, abrir mão de olhar só para o próprio umbigo, pensar de forma sistêmica, integrada, a cidade com toda a sua complexidade, e dentro dessa estrutura, desse conselho, dessa agência de desenvolvimento que seja, a gente tem que ter as câmaras técnicas para discutir cada setor. Vai ter a Câmara Técnica de Arborização. Então, esse debate que nós fizemos aqui durante 6 meses, ela tem que acontecer de forma permanente, para sempre. Então, essa estrutura precisa existir para sempre. E a partir do momento que a gente ganha... Isso já acontece, tá? Em Maringá, nós temos aqui um exemplo fantástico que funciona. Teve aqui o Congresso de Arborização, e Maringá é referência no Brasil inteiro em relação a esse e outros aspectos. Por quê? Porque ela já criou essa estrutura que chama CODEM lá. E também tem o IPPlan, que é o Instituto de Planejamento da Cidade. Então, quando a gente fala de planejamento urbanístico, não está dissociado da arborização, não está dissociado da saúde, nem da educação, nem de outras. Está tudo junto, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, está o plano diretor, está o desenvolvimento urbano, o plano estratégico, tem tudo unido, não tem como separar. Então, essa estrutura a gente precisa criar. Maringá já criou, outras cidades já criaram. Curitiba já tem isso há 60 anos, por isso é referência mundial. Porque Curitiba é um exemplo fantástico, principalmente em termos de arborização, mobilidade urbana, toda a complexidade que tem. Porque tinha um cara lá que ficou 3 vezes prefeito, 2 vezes governador, teve continuidade de trabalho e trabalho técnico, né? Não teve mudança de prefeito que nem muda de roupa, e cada hora é um governo diferente, cada hora é uma secretaria diferente, passa a pauta de arborização para uma secretaria, para outra. Então, nós precisamos de política de longo prazo, pensando em todos, e aí vai ter que ter o diálogo da sociedade civil. Então, a culpa desse modelo político que nós temos hoje é culpa da sociedade civil também, que não se engajou, que não teve competência para se unir e que fica esperando do Estado a solução para tudo e vir de mão beijada para a gente as soluções. Então, nós todos aqui somos um exemplo e estamos de parabéns, porque são pessoas que estão tentando criar grupos, ONGs, organizações, conselhos, etc., e estamos vendo a dificuldade de entrar dentro do poder público e participar. Então, nós somos um embrião, nós somos uma semente, que se isso se multiplicar, e a resiliência é a principal virtude nossa, ao longo dos tempos a gente vai passando esse legado, e uma hora vai acontecer. Essa discussão já está acontecendo para criar essa estrutura a nível de sociedade civil, mas existe um receio natural das pessoas abrirem mão das suas agendas específicas para amplificar e perder o controle que elas têm hoje. Então, tem que ter esse desprendimento, essa grandeza, tanto quanto cidadãos como entidades, conselhos e organizações, para um dia a gente ter uma agenda para Campinas de longo prazo, e isso vai ser inclusive para pautar a política pública, né? Nós temos um plano diretor assim meio de fachada, né? Somos obrigados a fazer a cada 10 anos um plano diretor, mas esse plano diretor não é seguido, e também ninguém nem sabe o que é o plano diretor, ele é feito meio de qualquer jeito, né? Então, quando a gente faz, e a gente cria, a gente participa, a gente cria e aprova, ele vai fazer parte das nossas vidas e vai cobrar, inclusive a cada eleição, a cada 4 anos, o senhor candidato, você vai apoiar essa agenda que nós temos para 50 anos para Campinas, que foi discutida amplamente pela sociedade civil, e quais são os políticos, os governantes que vão apoiar essa agenda. Isso vai servir, e claro, eles vão ter que estar junto, né? O poder público jamais vai estar dissociado, é uma coisa só, então a gente vai ter que trabalhar em parceria. Hoje, nós estamos aqui, eles estão lá, a gente vai ficar eternamente reclamando, enquanto a gente não criar essa estrutura. Então, divaguei demais, mas essa é a minha visão holística e sistêmica para a gente resolver essa questão que é desde sempre. Paulo, quer falar alguma coisa antes da Gélia? Rapidinho. Eu estou de acordo com as falas que o
Paulo acabou de fazer, ele fez um resumo da história, né? E eu estou preocupada, porque eu fico pensando que se a gente não transformar essas diretrizes que foram aqui apontadas, não transformar em lei, vai ficar uma coisa... E que lei é esta? Eu fiquei imaginando num plano diretor de arborização. Mas eu fico pensando, é só urbana ou é rural também? Eu acho que a arborização do município de Campinas, pode ter outro nome, mas a ideia é para trabalhar a questão de que a vegetação seja mantida e seja tratada adequadamente, né? E aí várias coisas foram faladas, eu queria só dar um palpitezinho aqui, que é o seguinte, lá em São Carlos, a cidade de onde eu vim, eles estabeleceram o IPTU verde. A criatura que botar a árvore na porta da sua casa tem um descontinho no IPTU. Quer dizer, que além das outras obrigações que você tem que fazer, que não pode estragar, que se estragar tem multa, etc, etc. Além disso, essa questão do IPTU verde, eu mesma era privilegiada, que eu tinha bastante arvrinha na porta da minha casa. Eu teria de qualquer maneira, porque minha área é essa, na boa, né? Mas muitas pessoas se sentiram motivadas. Vamos botar ali e tal coisa. E aí, depois que o verdão aparece, o povo fala, nossa, não é que ficou legal? Então, as pessoas estão acostumadas, por conta da especulação imobiliária, que vem ganhando força, pelar tudo está meio que virando rotina. E as pessoas já não começam mais a se assustar. E aí, quando você fala da questão da organização da sociedade organizada se manifestar, eu acho isso importante. É indispensável. Eu diria que o caso de fazer um plano municipal, questão da arborização de uma maneira, do verde da cidade de uma maneira geral, eu acho que isso tem que ter fases em que a sociedade é chamada para opinar, depois é chamada para ver, depois, enfim, parceladamente até chegar o momento de fazer a construção do plano final e tal, e aí sim vai para virar lei. Eu estou falando quando eu falei de lei, eu falei antes, né, que isso é das responsabilidades de cada um, que é uma coisa que tem que ser mais imediata, não precisa ser tão complicado, mas essa construção coletiva de um plano do verde da cidade, né? A arborização urbana, mas também a questão, porque a parte lá de Barão Geraldo está com o cabelo em pé com relação a querer transformar tudo em área urbana. Aquilo que é área de vegetação nativa, etc. Eles querem transformar em área urbana e ter a mesma regra que tem no loteamento. Então é uma coisa complicada. Eu acho que isso a gente tem que dar uma segurada. Então o plano de arborização do verde, eu acho que tem que ser o que é urbano, e o que é rural também ter considerado, levado em consideração por conta, inclusive, do que o povo está vendo tudo aí, sentindo na pele, como já foi dito aqui, o calorzão que está chegando, né? É isso aí. Não, achei interessante, foi colocado aqui, e uma continha que eu nunca pensei, né? Nós temos 4 funcionários, 4, né? Para fazer laudo em Campinas. É isso? Certo? Temos 4 funcionários para fazer laudo? 4 da prefeitura e 3 do MB. Mas a MB não faz laudo. Te responde como faz, mas a prefeitura te responde como não serve. Faz laudo. Faz laudo para mandar para uma compostagem e faz laudo junto com a prefeitura. O biólogo e mais não sei quem. Tá, o levantamento de 2013 mostrou que a gente tinha 120 mil árvores. Eu tinha feito a conta por 4 da prefeitura, vamos dizer aí. São 30 mil árvores por pessoa? 30 mil. Então, acho que a gente precisa pensar um pouco nisso mesmo, né? Então, enfim, era só uma lembrança aí. Só queria fazer uma observação que o Paulo já colocou no relatório a questão do IPTU verde, a Gélia citou agora também, é uma ótima ideia. Porém, eu vejo uma dificuldade de implantação em Campinas, porque para ele ser efetivo, a gente precisaria ter o levantamento arbóreo, tudo bonitinho, porque senão vai ter muita fraude. Qualquer um inventa que tem árvore lá, ou planta, amanhã tira. Vai ter mais isenção do que árvore na cidade. Então, a gente precisaria realmente da plataforma funcionando para a gente ter esse controle. Obrigado. Bem, então, vamos tentar encaminhar aqui a partir das contribuições que surgiram. Bom, primeiro que incontestáveis, assim, acho, inclusive, Ivan, que essa última consideração que você fez tem a ver com a elaboração do parágrafo, quando nós falamos que tinha a questão de não haver o inventário, era por conta de muitas árvores, porque em algum momento eu sei que nós ouvimos isso, de que havia poucos técnicos em muitas árvores, e por isso
o inventário estava lento, tal, isso e talvez tenha suscitado essa questão, mas eu acho que nós temos que readequar, e aí vocês vão mandar essa contribuição. Bom, das outras questões, né, que surgiram, eu acho assim, acho que a Géria traz, né, teria que ter uma legislação que pudesse olhar de conjunto. Agora, nós vamos ter que dar passos aqui, porque tem várias questões apontadas ali, que, por exemplo, nós vamos daqui a pouco enfrentar o debate desse novo projeto, aí, o PL da arborização. Vai, tá aí, né, o vereador, inclusive, espera o que sair daqui e tal, para que ele possa debater, topou debater com o Condema e tal, mas ele vai levar adiante. Então nós vamos ter que enfrentar isso. Tem essa questão orçamentária, que nós precisamos fazer essa conta, mas ao mesmo tempo, o Paulela, ele está numa secretaria das secretarias que mais cresceu o orçamento nos últimos anos. Então a gente precisa dar uma olhada nisso, como é que vai ser, inclusive compreender ali para onde está indo esse orçamento e tal. Depois tem essa proposta, inclusive, de criar esse relatório de gestão desse operativo de poda, de destinação e tal. Então vai ter coisas assim que nós vamos poder tomar medidas efetivas. Essa questão do Condema tem que ser ouvido. Não dá para estar só nas intenções. Eu acho que o Condepac vai tomar uma decisão que envolve questões de área verde, ele precisa ouvir, mas não dá para ficar só na intenção. Em algum lugar isso vai precisar aparecer. O Condema se posicionando. Mesmo, tem representação no Condepac, mas isso é suficiente para poder manter esse posicionamento ou nós temos que prever em algo? Tudo isso nós vamos ter que ir vendo como encaminhar, né? E aí eu acho que com essas contribuições assim e uma certa paciência, né, dose de paciência que nós temos muito, mas e essa lentidão do legislativo, nós vamos tocando essas coisas. Eu queria finalizar só aqui dizendo o seguinte: teve foi na plenária onde eu não estava, na reunião, que o pai da Isabela Tiburcio teve aí, né? Então, entre outras coisas, ele falou que sequer a prefeitura, alguém da prefeitura deu uma ligada para ele, né? Para um pedido de desculpas, oferecer uma solidariedade e tal. Então, acho que o relatório talvez tenha que ser servir assim como um tributo aí, né? A vida tanto da Isabela como do Guilherme, já que nós estamos tratando dessa questão e vamos assim melhorar os contornos, né, disso a partir do documento do Condema, que a gente faça esse tributo aí a ambos. É evidente que consultando as famílias para a gente também não tomar a frente, dizer, porque às vezes só mexe mais com a dor da família do que propriamente. E a gente faríamos então uma pequena consideração ali no início do relatório, né? Bom, aí toda a informação que ainda for possível nós colocarmos para dentro aí, então, Tereza, aquilo que você tiver, puder nos mandar, tal, o contralaudo, eu nem sabia que tinha isso, mas a gente... Essa documentação da mentira, das 800 tá, de 180 mil, né? 800 mil. 800 mil, isso. Eles afirmam que tem 800 mil. 180 mil foi só agora, né? Eu faço isso e faço também da compostagem, que tem coisa cancelada. Tá bom. Não sei se tem a ver aí nesse... Não, eu acho assim, gente, que o que a gente puder deixar aqui acostado, né, nos documentos, tal, foi registrado, né? Tá registrado. Se alguém vier fazer uma pesquisa, pegar essas informações, aí busca o arquivo, tal. Então tudo que a gente puder acostar aqui, a gente, mesmo que o relatório não abordar em si detalhes, tal, mas já foi registrado. Então, tendo isso registrado, a gente tem o material arquivado, enfim, para que subsidie outras situações. Então tudo isso que foi oferecido aqui, que possa vir, e nós vamos colocar aí nos arquivos, então, né, dessa comissão, enfim. E aí a Letícia quer falar ainda. Vamos. Todos os documentos que foram solicitados...
Não, tá ligado. Tá. Todos os documentos que foram solicitados, né, que estão em anexos no documento que vocês apresentaram, alguns deles já foram respondidos e outros ainda vão ser respondidos. Como que ficou isso, né? Como que a gente vai obter essa resposta, mesmo após a entrega do relatório? Isso teve requerimentos que nós fizemos ao longo da comissão, coisas que já foram respondidas e requerimento que saiu essa semana, por exemplo. Então, depois, nós nos comprometemos aí a compartilhar isso, deixar disponível, comunicar que as informações chegaram. Aliás, sobre isso, eu acho que nós temos ali 3 grupos de arborização no WhatsApp, né? Então tem um grupo aquele que ficou maior, onde há debates, vem dados, acontecimentos. Agora mesmo surgiu uma poda ultra drástica ali na Moraes Salles, o pessoal está comentando ali. E tem 2 outros com menos pessoas, assim, que eram mais operativos. Acho que nós precisamos unificar os 3, né? E preservar esse grupo de WhatsApp aqui, que a gente possa seguir dialogando a respeito, né? Fazendo esses debates ali que surgem, que ali tá todo mundo. E aí compartilharíamos essas informações ali também, que chegarem. Bom, acho que é isso. E agradecer, né? Agradecer a equipe, Rubenildo, né? E lá do gabinete, o Rubenildo foi quem mais trabalhou nisso, e a Gabi de suporte, né? Ali para nós. Mas toda a equipe esteve envolvida, dos outros mandatos também, mandato do vereador Paulo Gaspar, que foi articulador de todas as nossas visitas, as reuniões, né? Aqui também não é fácil acertar a agenda da casa e combinar tudo isso, é muito trabalhoso. Então, e todas as colaborações, né, que surgiram aí via o WhatsApp, os convidados, convidadas, isso também suscitou outras relações nossas, enfim, que permitiram mandar não só dados sobre isso, mas sobre outros debates aí nessa questão ambiental. Então, acho que é isso. E da nossa parte, assim, da relatoria, nós encerraríamos aqui esse processo dizendo que essas coisas aqui serão incorporadas e depois, novamente, nós circularemos o relatório. Só antes de eu fazer o encerramento, a gente estava conversando aqui, uma conversa paralela, que o prefeito disse que plantou 180 mil árvores nessa gestão. Vocês têm ideia do plantio, da quantidade que vinga? Você planta 100, vinga 10, 5? Tem ideia? Tem uma ideia, um chute ou não? Existe algum dado do científico para esses plantios? Olha, esse tipo de dado, que qualquer homogeneização ou generalização é completamente enviesada, porque não há como você ter porque existem várias circunstâncias, vamos dizer. Existe um pegamento que você pode falar, um pegamento talvez biológico do ponto de vista da adaptação da espécie, porque muitas vezes uma coisa é uma espécie plantada na natureza, numa floresta normal, outra coisa ela é no meio urbano. Então, começa daí. Existe um fator que é difícil de você calcular, que é a questão de vandalismo. Talvez você possa comparar áreas mais suscetíveis, onde há maior tráfego de pessoas ou de automóveis. Existe a questão do estresse e da poluição também. Então, sim, posso dizer de N fatores. Tanto que, quando a gente fez o levantamento lá em 2013, a gente só ficou nos 120 mil, embora tenha dado 122 mil, porque 2 mil eram mudas, né, que deu para contar com as imagens de satélite lá. Mas a gente não tinha como saber se isso ia vingar ou não. A olho a gente percebe que o pegamento é pequeno. Agora, tem algumas coisas que garantem o maior pegamento. E por isso que, por exemplo, na lei de São Paulo está lá colocada que existe uma coisa que chama-se DAP, que é o diâmetro, a altura do peito. Por quê? Porque aquilo mostra, né, o diâmetro, a altura do peito daquela muda, vai dizer o seguinte, olha, se ela está acima de 1,80 m, a primeira bifurcação, e você tem um diâmetro maior que 10 centímetros, você tem grande chance, porque não é fácil alguém passar e quebrar aquilo lá, precisa de um empenho maior. Então, isso é uma condição assim, sine qua non, uma condição talvez prioritária, que é o tamanho da muda quando você vai para campo. E isso a gente vê que 99% dos casos isso não é cumprido. Põe mudas pequenas lá, e aí, claro que o índice de pegamento é muito menor. Tá? Seria uma visão otimista dizer que cada 10, uma pega? Eu prefiro não falar, sabe, Paulo? Assim... Mas, assim, talvez basta você dar uma olhada. A gente pode fazer um possível levantamento. É o tal negócio. Se a gente caminhasse mais junto, se a gente tivesse acesso aos dados, e esses dados informatizados, por exemplo, a gente poderia
propor soluções, né? Uma vez que a gente sabe aonde que foi plantado e a gente começa a fazer um desenho, por exemplo, quando a gente... por que o levantamento nosso ele teve sucesso do ponto de vista estatístico? Porque a gente só teve... o erro foi mínimo. Porque a gente fez uma estratificação que a gente chama. Ou seja, a gente contou árvores em quarteirão agrupado. Então, árvores de quarteirões que tinham de 0 a 10 árvores, de 10 a 20 e assim por diante. Você agrupa aquilo lá e você consegue, estatisticamente, ter um resultado melhor. Dá para entender? Então, por exemplo, a gente podia pensar em estratos para analisar pegamento. Locais poluídos, onde tem grandes avenidas que passa tráfego muito grande de automóveis, de caminhões, de ônibus. Então, aquilo ali precisa de um tal tratamento e, de repente, a gente pode pensar em espécies menos suscetíveis. E assim por diante. Se for um local onde ele é mais protegido, você pode pensar, se você não tem tanto recurso para muda, você põe as mudas menores lá, porque lá você vai ter menos vandalismo. E assim por diante, tá? A gente pode brincar aqui e falar vários fatores, vários parâmetros para analisar pegamento de árvore na cidade. A minha pergunta foi no sentido de que quando você joga essa informação pública, plantou 180 mil árvores, não significa, mudas, não significa que elas vão virar árvores, né? Com certeza. Então, se for metade disso virar árvore, já é um milagre, né? Eu diria que um quarto, sei lá, um chute... Mas eu quero reforçar, se você planta, por exemplo, com o berço bem feito, para quem não sabe, berço é a antiga cova, tá? Então, onde você tem um aprofundamento, minimamente 1 metro ali, sem nenhum impedimento da calçada ali. Se você tem mudas acima de 1,80 m, um diâmetro à altura do peito, de 10 centímetros pelo menos ou mais, a gente começa a ter, então, mais chance dessas espécies. Mas isso aí não é feito de nenhuma forma, né? Tirando todos os fatores que você falou, vandalismo, formiga, e blá, blá, blá. Ou seja, existe um acompanhamento desse plantio, né? Então vai plantar lá no meio da mata, quem que vai fiscalizar se a árvore vingou, não vingou? Então, a gente sabe que esse número de 180 é um número imaginário, né? Bom, gente, mais uma vez agradecer ao Paulo Búfalo, a equipe, pelo relatório excelente e que vai receber mais contribuições. Agradecer a Mariana, que mesmo não fazendo parte aqui, a gente sabe que você está sempre lá na tribuna pautando esse assunto e sempre defendendo, mesmo antes da comissão. Agradecer a Adriane aqui, como o Paulo falou, as agendas aqui é muito complicada, marca, desmarca, marca, desmarca, marca, desmarca. É uma aventura marcar uma reunião, né? E reunir todo mundo. Agradecer sempre a TV Câmara, ao Cerimonial, todo mundo que nos apoiou nesse trabalho e dizer que todos vocês aí, né, parabéns como sempre, que o trabalho continua. A gente está encerrando aqui, fomos obrigados a encerrar a comissão, na verdade a gente não encerrou porque a gente quis, né? A gente não teve apoio para continuar. Acabou literalmente o tempo de vocês e encerra aqui, mas a gente vai continuar trabalhando, tem as 3 frentes parlamentares aí, como a gente já falou. Se precisar marcar reuniões específicas, né, Paulo, a gente faz. Antes das reuniões ordinárias, segunda e quarta-feira, a gente pode chamar debates específicos para temas específicos. Então, assim, o trabalho continua, gente. Nós vamos continuar pautando. Encerrou aqui uma comissão, mas continuamos na luta, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Eu não vou te mandar o nome inteiro. Você me fala o que você precisa que eu mando. Eu e a Maria sabemos tudo. Você acabou de acompanhar, então, a 10ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre Arborização Urbana, presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Ele já está aqui ao meu lado. Vereador, muito obrigada por participar aqui conosco, ao vivo, na programação da TV Câmara Campinas. Para começar, vereador, o senhor falou muito, né, da importância da economia, né, do desenvolvimento econômico da cidade e também da mobilização da sociedade civil para ajudar aí nesse assunto. Eu queria que o senhor fizesse aí uma consideração a respeito desse enfoque, né, da economia mais mobilização da sociedade. Perfeito. A economia que financia todos os projetos para a cidade, para que a gente execute, né? Então a legislação que a gente faz aqui na Câmara Municipal é muito importante, mas para executá-la a gente vai precisar de recursos, né? E a otimização desses recursos, ou seja, hoje existe muito desperdício, muita ineficiência, muito gasto, muito dinheiro jogado fora por ineficiência de gestão, sem falar da corrupção, é lógico, né? Que faz parte do sistema. Mas nós somos culpados, enquanto sociedade civil, por não fiscalizar, por não participar e por não querer contribuir para a melhora desse sistema que é ineficiente.
Então, nesse sentido, está de parabéns aqui todos os órgãos, as entidades, as ONGs, todo mundo que participa, os conselhos, as empresas, que tentam, junto do debate dessa comissão, trazer essas contribuições para levar ao poder público, para que ele possa implantá-las. A gente sabe que é uma missão de longo prazo, que não vai ser feito no curto prazo, e que a gente precisa ter resiliência e continuidade de propósito. E, vereador, uma outra questão. Esse relatório, né, qual que é a importância dele aí para nortear as ações da prefeitura com relação às árvores, né, que já estão condenadas e aí precisam da poda realmente para evitar essas tragédias que a cidade aí acompanhou, e também e não fazer a poda desnecessária, né, que as árvores agora são fundamentais aí com todo esse calor que vem fazendo. Exatamente. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, como você falou, tem horas que corta tudo e tem horas que não corta nada. Então, a gente precisa de uma política perene, trabalho de fiscalização, uma equipe completa e eficiente para ter um trabalho satisfatório. Então, quando a gente não tem essa estrutura toda, acontece essas coisas sazonais, como onde você corta tudo ou onde você não corta nada. Então, a gente precisa mudar essa forma de fazer as coisas, e aí é fundamental o trabalho da sociedade civil junto com o poder público. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, até a próxima. Obrigada. Agradeço também você que está aí em casa acompanhando a TV Câmara, mas não desliga não, que a nossa programação continua. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas. No próximo domingo, dia 1º de outubro, a TV Câmara Campinas vai transmitir a apuração dos